Boa noite a todas. Estamos ao vivo para iniciarmos mais um bate-papo, como é de costume. Todas as quartas-feiras estamos aqui às 20 horas. Boa noite, Evelyn. Que bom tê-la aqui participando do nosso encontro. É muito gostoso ver o interesse de todas vocês no mosaico moderno. Eu tenho um prazer imenso em conversar com todas vocês. Então eu quero dizer que todas são muito bem-vindas a mais uma live onde juntas somos mais produtivas. Aqui nós discutimos tudo sobre mulheres aposentadas ou com o ninho vazio que buscam ocupar o seu tempo de uma forma produtiva e significativa, fazendo mosaico moderno. Eu sou Denise Mosaicos, quem ainda não me conhece, eu tenho uma paixão por mosaico e divulgar essa arte que me encantou para todo o Brasil. E hoje o tema que eu escolhi para nossa live são 5 tipos de pastilhas para o seu mosaico. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as pastilhas, como usá-las. Então, eu preparei dicas a respeito de pastilhas de vidro para o seu mosaico. Que nós podemos misturar vários tipos de pastilhas no mesmo trabalho. Então, eu selecionei 5 tipos de pastilhas que nós vamos nos aprofundar nessa live, que tem diversos tamanhos, diversas cores. Nós vamos falar de pastilhas de vidro lisa, pastilhas de vidro pigmentada, pastilhas cristal e aquelas cristal com brilho, que eu gosto bastante de colocar nos meus trabalhos. E temos também o 5º tipo de pastilha, que é a pastilha de porcelana. Então, eu acredito que nós precisamos dominar as técnicas para mosaicar com pastilhas, tá? E também com azulejos. Nós precisamos dominar essas 2 técnicas, porque nós podemos misturar tanto pastilhas como azulejos num único trabalho. Então, nós precisamos dominar. Mas hoje, especificamente na live de hoje, eu não vou falar de azulejos. Eu vou dedicar a minha live mais em como usar as pastilhas, quais são os erros mais comuns das iniciantes e autodidatas quando vão trabalhar com pastilhas, tá? E nós vamos deixar outro material como porcelanas e azulejos para outra ocasião, porque nós temos muita coisa para conversar sobre cada um desses materiais que a gente pode usar no mosaico. E eu sempre insisto que as minhas alunas e todo mundo que quer fazer um mosaico bonito precisa dominar o corte das pastilhas. E eu já vi muitas pessoas falando assim: eu não consigo cortar as pastilhas, eu acho muito difícil, o corte não fica do jeito que eu quero, né? Então, eu quero dizer que tem ferramentas próprias para usar pastilhas. Os mosaicistas antigos usavam uma única ferramenta, a torquês reta, e eles dominam, depois de 20 anos usando a torquês reta para cortar pastilhas, você vai ver o domínio. Mas não tem necessidade se nós temos uma ferramenta própria para nós que estamos começando agora no mosaico moderno, com ferramentas modernas que foram criadas para o mosaico ficar mais fácil e para todo mundo, que são as torquês de Roldanas. E nós temos uma variedade muito grande. Olha, eu separei aqui 4 marcas de torquês de Roldanas, para vocês verem que quando você vai começar a trabalhar,
as pessoas ficam perdidas. Qual que eu preciso começar se cada uma tem uma função diferente? Não, todas essas daqui eu posso até usar para cortar azulejos. Às vezes eu pego uma turquesa de rodanas para fazer um corte mais preciso, porque ele é mais preciso, né? Mas nós temos desde a turquesa mais em conta, que é essa aqui da Berg, tá vendo? Ela é também de rodanas, é uma ferramenta simples que dá sim para começar a trabalhar com essa Berg. Temos também na mesma faixa de preço a turquesa da HDR, que é uma outra marca, ó. Tem rodanas prateadas e douradas, que também é no mesmo faixa de preço dessa outra que eu mostrei azulzinha. Temos as importadas que são mais caras, como essa aqui, ó, é uma italiana, ó, tem até uma trava aqui, da Montolite. Se você, quando começar a trabalhar, tá vendo que ela tem uma curvatura aqui diferente. Quando vai trabalhar com materiais mais duros, que nós vamos conversar daqui a pouco, ela facilita o trabalho usando essa daqui, mas já é bem mais cara, porque é uma ferramenta italiana. Vocês percebem que eu tenho quase todos os tipos, porque eu quis ir experimentando para saber qual que é melhor. Temos aqui a dupla força da Clique Ferramentas, é uma ferramenta nacional, que eu diria, se você for comprar uma dessa, uma Montolite, eu me adaptei mais com essa da Clique Ferramentas, que facilita assim o corte das pastilhas. Mas não adianta só você comprar a ferramenta e sair usando, porque tem um desgaste natural das rodanas. Olha, a turquesa de rodanas não permite que você afie as rodanas, diferente da turquesa reta, que você pode amolar. Essa daqui, tá vendo que é um parafusinho que tem aqui? E essas marquinhas aqui, eu vou marcando aonde eu já gastei o corte. Então, eu faço marquinhas com a caneta permanente. E esse daqui, dependendo da ferramenta que você tem, é um tipo de parafuso que você tem aqui. Esse parafuso aqui é a chave Allen, é essa chave que tem sempre em bicicletas, tal. Você põe aqui, essa aqui acho que tem vários tamanhos, olha, essa aqui é um pouco maior, essa aqui é um pouco menor, chama chave Allen. Então, vocês soltam esse parafusinho aqui, soltando vocês conseguem girar as rodanas. Então, eu procuro girar sempre no sentido só, para mim não me perder, eu uso sempre no sentido horário e vou fazer as marquinhas. Por quê? Quando a sua turquesa perde o corte, a hora que você vai cortar a pastilha, ela explode. Ela não faz um corte firme como esse aqui que eu vou te mostrar. Então, ela não faz um corte firme, ó. Quando a turquesa está amoladinha, você clica facilmente essa turquesa baratinha que eu fiz o corte sem nenhuma dificuldade. Então, é muito importante, você comprou uma ferramenta, ela tá afiadinha, mas depois com o uso você precisa rodar. Se você olhar essa outra daqui, ó, o parafuso dessa daqui já é diferente. Eu esqueci o nome. Da chave de fenda, que precisa, é uma que tem uma cruzinha. Então, você precisa de uma outra ferramenta para soltar esse parafuso e fazer uma viradinha para marcar aqui, ó. Eu tô trabalhando aonde tem o corte. Então, se você for cortar a sua pastilha e ela explodir, quer dizer, estrilhaçar, é porque a sua ferramenta, a sua rodana,
está gasta naquele ponto de corte. Mesma coisa essas outras. Mesmo sendo mais cara, ó, essa daqui também é com chave Phillips, que você tem que pôr aqui para rodar. Mesmo as mais caras, você tem que ter esse cuidado. Pois, como já dizia o Abraham Lincoln, ele diz o seguinte, que se ele tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, ele passaria 6 horas afiando o seu machado. Então, seja lá qual for a ferramenta que você for usar para determinado trabalho, você tem que ter o cuidado de ver se a sua ferramenta está em ordem para usar. Então, se você está com alguma dificuldade no corte das pastilhas, solta a rodana, dá uma giradinha nas duas e vocês vão perceber que vai ficar mais fácil o trabalho. E tem mais algumas coisas, assim, algumas dicas, que as pastilhas mais escuras são mais difíceis de cortar, as mais claras têm menos pigmento, é um pouco mais fácil de corte, mas isso não é tão relevante. E também nós não podemos confundir pastilhas de vidro com pastilhas resinadas. Hoje em dia você encontra pastilhas resinadas. Eu não uso as pastilhas resinadas porque elas não são tão resistentes. O que são pastilhas resinadas? São aquelas pastilhas, geralmente são autoadesivas. Olhando assim a longe, parece que é uma pastilha de vidro, mas não é. Ela é autoadesiva, a gente tira do papel e você pode colocar no trabalho, entendeu? E também você pode cortar também a cada uma dessas pastilhas, olha, e usar individualmente, ó. Então ela é solta, ela é autoadesiva, eu posso usar uma só. Mas com o tempo ela perde essa beleza, esse brilho, porque isso aqui é resina, não é vidro. O vidro tem brilho para sempre. Passou um paninho, tá bonito. Então toma cuidado quando você for comprar, se não comprar pastilhas resinadas, usar mais as pastilhas de vidro, porque elas são resistentes. Você pode fazer trabalho para a área externa, tomar chuva, como o box do seu banheiro, a sua pia. Então ela é mais resistente. Então eu uso basicamente, como eu disse no início da live, 5 tipos de pastilhas no mosaico moderno, que é o que nós vamos começar a discutir agora. Então, tem as pastilhas de vidro lisa e as pastilhas de vidro pigmentadas. Eu vou pegar uma pigmentada aqui, olha. Tá vendo que ela tem uns pontinhos brancos? E tem as pastilhas de vidro lisa. Ó. Então, mesmo que qual que eu tenho que usar? Tanto faz. Depende do seu gosto, do trabalho que você quer dar um efeito com pigmento, sem pigmento. Aqui, por exemplo, um tom de lilás. Eu tenho um tom de lilás pigmentado. Um tom de lilás. Vou pôr aqui pertinho pro pessoal do Instagram. Olha. Pertinho pessoal do YouTube. Do mesmo tamanho. Vou deixar aqui, voltar aqui para vocês verem que são do mesmo tamanho. Aquela latinha fica assim. Olha, pessoal do Facebook, tá vendo que uma tem uns pintadinhos e o outro é mais lisa. E também tem diferença no verso. O verso da pastilha também tem uns gominhos. Eu já vi pessoa que não tem experiência colar. Deixa eu pegar uma outra pinça aqui que fica mais fácil.
Olha. O verso das pastilhas tem esses gominhos aqui, ó. Será que vocês conseguem ver? Ó, quadradinhos, aqui uns gominhos. Quadradinhos, aqui uns gominhos. Então, tem pessoas que acham que esses gominhos ajudam, esses gominhos atrapalham. Então, você tem que olhar um pouquinho no verso quando você vai cortar a pastilhas. Essa daqui, por exemplo, que tem os gominhos todos assim, se eu quiser cortar no meio, é melhor eu cortar nesse sentido aqui do que nesse. Porque senão ele vai entrar num desses risquinhos aqui e você não vai conseguir centralizar. Se você quer dividir uma pastilha em 3, por exemplo, para fazer tirinhas, essa daqui que tem essas três marcações aqui, vai facilitar, porque daí eu olho, ponho a turquesa exatamente aqui e facilita o corte. Entendeu? Então, quando nós vamos cortar uma pastilha, eu posso olhar o verso e ver o que eu quero fazer na pastilha. Então, antes de eu posicionar a turquesa, vamos pegar a turquesa que tá até no nosso kit. Então, eu posso fazer um corte reto na pastilha, eu posso cortar diagonal, eu posso cortar em filetes, posso cortar em aparas para fazer um ajuste fino. Tem diversos tipos de corte. Então, eu olho no verso da pastilha. Vamos supor que aqui eu quero fazer um cortar em 3. Tem o gominho de 3, facilita. Se não tem o gominho de 3, não tem problema. Esse daqui, ó. Daí eu olho aqui, só que eu vou olhar e vou pôr não seguindo os gominhos, olha, vou colocar nessa posição aqui, porque se eu pôr seguindo os gominhos, vai facilitar o corte aonde eu tenho o gominho, que pode não ser o tanto que eu quero da pastilhas. Então, é sempre, o lado certo é o lado liso, um minutinho. O lado certo é o lado liso, mas eu sempre tenho que dar uma olhadinha no verso na hora que eu vou posicionar a minha turquesa para garantir um corte mais preciso. Tudo na vida, tá? É treino. Dificilmente um jogador de basquete acertou a cesta no primeiro arremesso que ele fez. É treino. Então, você vai começar a cortar, você vai com calma, vai olhando o tipo de corte que você quer. Se você quer cortar pedacinhos bem pequenos, é preferível você segurar forte. Se você quer só desbastar para fazer um círculo. Se você quer cortar no meio, daí é um corte bem mais suave. Ó, desse lado aqui não, desse lado aqui. Então, eu tenho vários tipos de corte. Vamos supor que eu tô começando agora o meu mosaico, eu sou iniciante. Você pode sim fazer trabalhos sem cortar nenhuma pastilha, que é o que eu vejo muitas pessoas iniciantes. Colar simplesmente as pastilhas. Olha, esse trabalho aqui ficou bonito. Eu usei várias pastilhas de vidro, de cores diferentes. Não fiz nenhum recorte, eu misturei pastilhas maiores, pastilhas que já são cortadas 2x1, 2x2, pastilhas maiores. Então, quando você vê um trabalho explicando na internet, simplesmente colando, é possível sim fazer um corte assim. Mas se você vê um desenho e quer fazer um trabalho com pastilhas daquele desenho,
Então, cheio de recortes, você vai precisar dominar. Por exemplo, vocês lembram de uma live que eu fiz, que eu quis retratar uma toalha de crochê que eu ganhei da minha sogra? Eu não trouxe a toalha aqui pro ateliê, tá lá embaixo, eu esqueci. Mas o mosaico eu fiz retratando o desenho que tinha na toalha de crochê. Então, repare quantos recortes que eu não tive que fazer, porque além de eu fazer o desenho, eu ainda tinha 2 cores aqui. Então, para fazer um trabalho retratando fielmente um desenho que você quer, você, em pastilha, você tem que dominar, ó. Aqui, repare essa pastilha aqui. Então, eu tive um pedaço em azul, um pedaço em rosa. E eu, ao mesmo tempo, eu quis fazer o movimento circular. Então, isso daqui é um trabalho bem elaborado que eu precisei dominar o corte. Percebe? Ó, aqui eu tô num círculo, mas apesar de ser um círculo aqui, eu tenho que cuidar das cores, tenho que cuidar do andamento para não ficar um espaço grande entre eles. Então são várias técnicas para você que você tem que estudar e dominar, e o corte das pastilhas é uma dessas técnicas. Essa daqui, essas florzinhas também foram feitas com pastilhas 2x2, cortadas e feitas pétalas dessa forma aqui. Então, às vezes fala, eu sei fazer mosaico, mas você domina as técnicas de corte, você pode fazer praticamente qualquer desenho com as pastilhas, mas desde que você treine e domine as técnicas de cortes, tá? Eu consegui dominar, as minhas alunas também conseguiram, estão fazendo trabalhos muito bonitos, e vocês vão ver sim que é possível fazer esses cortes com um pouquinho de treino, né? Você, por exemplo, eu vou pegar aqui o último quadro que eu fiz, que eu falei que a gente pode fazer corte reto, tá? Ou filetes. Eu vou mostrar num trabalho só que eu tenho vários tipos de cortes, tá? Eu vou pegar aqui o último quadro que eu fiz, que é o das crianças na praia, e vou mostrar a quantidade de cortes diferentes que eu coloquei no mesmo trabalho. Então, e como esse corte dá um efeito diferenciado no mosaico moderno. Então, se você quer fazer um trabalho de mosaico moderno bonito, você precisa dominar as ferramentas. Por exemplo, eu falei que um tipo de corte era o corte reto. Um outro tipo é o corte com filetes. Olha, eu pego a pastilha de vidro e vou fazendo filetes para fazer o cabelo da menina. Aqui são todas pastilhas, originalmente 2x2, que eu vou cortando para fazer filetes, tanto o cabelo do menino como da menina. É tudo filetes. É o mesmo corte aqui da praia. Percebem essas ondas que aparecem no mar? São todos, é o tipo do corte que você faz na pastilha que dá esse efeito. Se nós subirmos um pouquinho e formos para a areia da praia, vocês percebem que elas estão cortadas reta. Eu peguei a pastilha 2x2 e cortei ao meio
e é um corte reto. Então, olha, vendo de longe o trabalho, você vê, você gosta, você acha bonito, é diferente. Mas daí você começa a olhar os detalhes. Cada pedaço do trabalho tem um corte diferenciado. Aqui no céu, eu fiz tipo um sol estilizado e eu cortei em trapézios para ir fazendo o movimento. Então, um único trabalho, eu tenho que me preocupar com o andamento e qual é a melhor forma de construir o desenho que eu quero. Aqui, esses pássaros, olha, são pedaços pequenos de pastilha, também são feitos em pastilhas, em que eu vou recortando para montar os pedaços. O movimento da nuvem já é um corte aqui, mais para formar um movimento. Então, vocês conseguem perceber, e nesse quadro aqui tem pastilhas e azulejos. E pastilhas que eu mesma fiz. Essas roupinhas das crianças são pastilhas que eu mesma faço. E faz vários trabalhos com efeito diferenciado, só usando o mesmo material. Deixa eu pôr o quadro aqui, que ele é pesado. Usando pastilhas de vidro e diferenciando com o corte. Eu falei o corte de filetes para o cabelo, pelo de animal, barba. O corte reto que eu fiz na areia da praia. Então tem muitas aplicações, por isso que você tem sim que dominar o corte. Sem falar das flores, né? Que nós fazemos várias flores diferentes, inclusive faz parte também do primeiro módulo do curso Juntas no Mosaico, que eu procuro otimizar ao máximo o tempo das minhas alunas. Então, enquanto vocês estão treinando o corte, eu já quero que vocês treinem o corte, aprendam a técnica do andamento e já consiga fazer flores. Por que eu preciso cortar? Então, no curso, a gente vai ensinando os cortes e vai mostrando por que eu tenho que fazer vários cortes diferentes. Então, isso aqui é um monstruário que cada aluna cria o seu próprio monstruário. Então, aqui eu tenho flores, rosinhas. Olha, flores, cortei aqui as pastilhas na diagonal e fiz uma florzinha. Borboletinhas. Isso tudo falando de flores planas. Se eu ainda for falar de flores tridimensionais, que nós também ensinamos a fazer o mini jardim com flores mais em pezinho assim, é tudo feita com qual pastilha? Com pastilha de vidro, tá? Essa daqui, pastilha de vidro, que pode ser apigmentada ou não, e de vários tamanhos, né? Ó, tem a menorzinha, a maior, deixa eu pôr aqui junto, ó, a menor, a maior. Tem de vários tamanhos. Isso tudo quando você vai evoluindo nos trabalhos, para trabalhos mais intermediários, vocês vão usando essas técnicas e vão fazendo flores coloridas, lapidadas com azulejo. Nós temos o caso aqui da nossa aluna Maria Lúcia, que quando ela aprendeu a fazer as flores lapidadas para decorar o vaso, ela se encantou e ela saiu já fazendo 8 vasos, revestiu 8 vasos para presentear as amigas e tudo mais. Então, cada pessoa vai se encantando com cada etapa do trabalho, né? E isso é muito importante, porque pessoas que ficam só assistindo vídeos gratuitos na web
perdem um pouco dessa sequência evolutiva que um curso, propriamente dito, preparado, pensado para quem quer crescer na arte do mosaico e resolve comprar um curso. Esses cursos são, sim, direcionados para que tenha uma evolução. Então, eu falei que no meu primeiro módulo eu ensino muito, insisto nos cortes, porque isso é a base para você evoluir e conseguir crescer na técnica e ganhar autonomia, né? Então, isso tudo que você adquire como treino, tá? Não é só assistindo às aulas e não fazendo. Tem que colocar a mão na massa, tem que fazer. E vai fazer com que você faça um trabalho de qualidade com seus mosaicos, que vão ser bem feitos e bem acabados, seguindo todas as instruções. E o que acontece? Você acaba tendo um trabalho com maior valor. As pessoas veem meu mosaico e falam assim, nossa, mas eu não conhecia um mosaico desse tipo. Eu só conhecia o mosaico de revestir bandejinha, fazer aquela coisa bem simples. Então, isso é um processo evolutivo. Então, nós comentamos aqui sobre as pastilhas lisas e pigmentadas, que basicamente no quadro que nós usamos lá, eu usei a pastilha pigmentada na areia, usei as pastilhas lisas no cabelinho das crianças, mas nós temos também a pastilha cristal. Vocês conhecem a pastilha cristal? Ela é diferente. A pastilha cristal também tem de todos os tamanhos. Olha, eu vou pegar aqui 2 tamanhos de pastilha para vocês verem. Peguei uma azul. Mas a pastilha cristal, ela é diferente. Ela não tem os gominhos atrás, ela tem como se fosse o papel atrás colorindo. Então, você já não consegue fazer flores com muita variedade nessa aqui. Aquela modelo que eu mostrei, sim. Você pode fazer, por exemplo, rosas. Eu fiz uma live onde eu mostrei você usando 2 tamanhos de... Olha, que lindo. Eu ensinei a fazer essa rosa aqui numa live. É toda com pastilhas de cristal. Ó. Observe que aqui no meio eu tenho uma pastilhinha com certo brilho. Não sei se dá para vocês verem. Eu usei uma pastilha com brilho, que também é a pastilha do tipo cristal. Aqui, ó. Tem pastilhas que são com brilho, ó. São as pastilhas com glitter. Essa daqui é dourada. E como que você corta a pastilha? Então, é um outro trauma para quem está começando, é cortar a pastilha de vidro com precisão, ó. Aonde eu uso a pastilha de vidro com glitter, eu tenho aqui, ó, a mandala do Espírito Santo, por exemplo. Cadê a minha mandala? Aqui. Eu tenho várias pastilhas aqui, olha, de cristal pequenininha, tem umas de mármore aqui, mas essas daqui são todas cristal. E aqui tem um brilho, esse brilho aqui tá mais discreto, mas é uma pastilha com brilho também. Percebe? Você compra assim, nesse tamanho? Não, normalmente ela é grande, como essa que eu mostrei, mas nós podemos cortar a pastilha, ó. Tá vendo que tem um risco aqui? Eu posso cortar com a turquesa? Pode, mas tem uma dica aqui. Se você riscar com o riscador, tá? Qualquer um dos riscador, pode ser o risca fácil. Se você riscar aqui, exatamente aqui, depois com onde tá essa marca aqui, ó. Vendo? Eu quero cortar no meio, vou tirar ela daqui. Vendo? Eu risquei com uma canetinha. Depois eu posso vir ou com esse separador aqui, que é o mais comum, ou com alicate azulejista, qualquer um desses. Vou vir com esses
Então, eu fiz o risco e venho aqui e separo. Ó. Então, eu posso usar a ferramenta. Como tem um papelzinho aqui, parece que não soltou, mas daí eu faço assim e solta, ó. Então, o corte fica retinho e não fica aquela marca da torquês. Porque quando você começa a trabalhar com as ferramentas, as pastilhas cristal, e você vai cortar ao meio e não domina ainda, pode acontecer de ficar uma marquinha. Olha, isso aqui é uma pastilha cristal grande, vou cortar ao meio, não tem risco nenhum, vou usar uma ferramenta simples e vou cortar ao meio. Então, eu posiciono aqui e vou cortar. Como eu domino a ferramenta, cortei e não mastiguei a pastilha. Se eu também tivesse com a minha rodana com corte não bom, ele ia fazer uma marquinha aqui. Ou se eu inclinasse um pouquinho a torquês. Quando fica mordidinho, eu tenho que fazer retinho. Se eu inclinar um pouquinho, ela pode mastigar a pastilha e ficar com uma marquinha, mas mesmo assim não consegui mastigar, mas fica com uma marquinha aqui, ó. Então, às vezes a pessoa fala, minha pastilha de cristal, quando eu corto, ela fica feia para mim usar no trabalho. Eu confesso que quando eu comecei, eu também tinha um trauma, eu não conseguia usar a pastilha cristal. Ou eu usava ela inteira, ou eu não usava, porque o corte não ficava bom. Mas depois, com o treino, treinando, você vai sim conseguir fazer cortes perfeitos. Olha, aqui eu cortei em 4, então se eu quero uma menorzinha, fazer trabalhos menorzinhos, você consegue, ou com o truque que eu falei, marcando, né, olha. Essas daqui são mais caras, essas pastilhas cristal. Então, eu não posso ficar brincando de perder essas pastilhas. E eu quero riscar bem no meinho, para fazer o raio, olha, aqui tá vendo? Ó, quero cortar bem no meinho, para fazer o tipo do raio daqui da mandala do Espírito Santo. Então, eu quero deixar bem marcado o raio. Então, eu tenho que cortar. E se der uma pequena diferença entre um, então você separa as mais estreitinhas das mais gordinhas e faz um acompanhamento aqui. Entenderam? Então, essas pastilhas, normalmente, elas vêm... As pastilhas cristal, normalmente, vêm em telas assim, ó. Você põe na água e tira. Já as pastilhas de vidro, como essa aqui, comum, vem em papel, tá? O verso tá colado no papel. Essa aqui é uma pastilha com brilho, ó, fruta-cor, que fica bem bonito também no trabalho. Só que ela vem colada no papel. Então, nós já falamos de 4 pastilhas. Então, a nossa proposta era falar de 5. Qual que é a 5ª pastilha? Que são as pastilhas de porcelana. São pastilhas um pouco mais dura de trabalhar, ó. Tem essas daqui que é de porcelana, tem de várias cores. Ó. Azul, ela também é um pouco mais dura de trabalhar, mas ela tem um brilho bem bonito, ó. Uma pastilha de... Você pode também usar a mesma técnica da cristal, riscar com o riscador e depois separar. Tem a pastilha jatobá ou de porcelana, tem pessoas que é do fabricante jatobá ou porcelana, que
também essa daqui, ó, que ela não tem frente e verso. Ela não tem os risquinhos. Tanto faz você colocar assim ou assim. Ela é um material também mais duro, mais resistente. Ele fica um trabalho bem bonito, mais opaco. E você pode usar, por exemplo, em flores, fica bem bonito. Tenho aqui um quadro de uma hortênsia que eu fiz com várias tonalidades de rosa, ó. Tá vendo? Esse branquinho aqui, eu vou mostrar o quadro. Eu cortei em pétalas e fiz a Fernanda, posso mostrar o Jesus com pastilha de porcelana. A Fernanda, eu vou mostrar o quadro que eu fiz aqui e a Fernanda vai mostrar um Jesus que ela fez nos Estados Unidos com pastilha de porcelana. Lá nos Estados Unidos ela acha essas pastilhas aqui de tamanho até um pouquinho maior. E fica um trabalho bem bonito. A Fernanda fez um número para casa e um Jesus. Daqui a pouco você mostra, Fernanda. Vai pegando o Jesus aí. O que eu fiz diferente... Ups, pesado. Aqui eu tenho um quadro picassiete, aonde eu usei a pastilha Jatobá para fazer essas hortênsias. Então, ela não aparece os gominhos, ela fica dos dois lados, bem bonito. Então, olha que quadro diferente. E aqui, se você olhar, como que eu fiz essas folhas aqui? Eu peguei folhas da árvore, da hortênsia mesmo, e modelei com argila. Também é um bônus do nosso curso Juntas no Mosaico, aonde eu ensino a fazer a modelagem de folhas e depois pintar. Então, olha como fica bonita, tem um certo brilho a folha e fica diferente. Eu poderia fazer a folha com caco de laranja, com vidro. Eu já tenho um outro quadro que eu usei garrafa de vinho para fazer as folhas. Então, você pega aquela parte arredondada da garrafa, recorta e dá para fazer também. Mas aqui o assunto são pastilhas. Então, é a pastilha Jatobá ou de porcelana que eu fiz. Olha como fica bem bonito. Esse quadro aqui. Deixa eu pôr ele aqui. Ai. É um tipo de porcelana, de pastilha que nós temos muitas aplicações diferentes. E a minha proposta é justamente isso. É que mostrar nas lives o quanto que você pode ser criativa no seu mosaico moderno. Eu vou convidar a Fernanda para entrar. Você usou turquês de Rodana para modelar jatobás? Eu usei a turquês... Não, eu usei a turquês reta, que eu não tinha a dupla força. Eu usei uma reta mais potente para modelar essa daí. Depois eu pego para mostrar. Mas eu usei a turquês reta mesmo. Mas dá para usar a turquês de Rodana. Quer ver? Vamos lá. Turquês de Rodana. Pastilha de porcelana. Então, eu posso... Ó, ela é mais dura. Mas eu consigo cortar também com uma turquês normal. E depois, eu segurando bem forte, eu vou desbastando e fazendo a pétala. Aqui eu não tô tendo cuidado de jogar. Então, tá vendo? Eu vou desbastando e faço as pétalas com uma turquês de Rodana. Então, dá para fazer. Quando eu tenho várias ferramentas, eu tenho uma de tudo é quanto é marca, porque eu vou experimentando, vou comprando, mesmo porque para depois orientar as minhas alunas de qual ferramenta comprar, qual não comprar. Então, você dá para trabalhar. Se você tem uma dupla força, você vai fazer menos força, que é essa daqui. Ó. Então, se eu vou pegar uma outra aqui. Se eu for trabalhar com essa, eu faço pouco menos de força, porque ela é mais própria.
Daí eu venho, se eu vou tirar pedacinho pequeno, segura forte. E venho brincando, fazendo esse movimento aqui para modelar. Entendeu? Então, todas as ferramentas, as mais simples, as mais caras, você consegue trabalhar. Se você vai partir por umas peças, uma mais dura, como essa aqui, mais grossa, você vai ter que pôr um pouquinho mais de força, ou então usa a técnica de riscar e separar. Deixa eu chamar a Fernanda, que eu falei que eu ia chamar e não chamei. Fernanda vai mostrar ou porcelana. Jatobá é a marca, tá? Oi, Fernanda. tudo bem? Tudo Tudo bem? bem? Como é Tô que tá aqui aí em Nova cozinhando um York? pouquinho, então tô aparecendo meio improvisada aqui, mas muito feliz de mostrar, já que você está falando de pastilha, um quadro que eu fiz com uma pastilha de cerâmica, tipo a Jatobá do Brasil. Vou mostrar como ela vem aqui. Na verdade, essa é uma pastilha francesa, de cerâmica francesa. Ó, ela é fosca, tá vendo? Tipo a Jatobá que você mostrou. Ela vem assim em telas. E tem uns que são pintadinhos. Dá para ver? Tá, é como se fosse pigmentada, mas é Isso. duas cores, né? Então, eu fiz o Jesus com essa pastilha. E eu não usei nenhum polimento para fazer, só para ver que dá para fazer redondinho, como você estava mostrando com a Torquay. Então, ó, ele é um trabalho bem opaco, tá vendo? De uma beleza bem diferente. Eu adoro esse quadro. E aqui no manto de Jesus aqui, eu usei aquele rosinha de pintadinho. Dá para ver? Não dá, Não dá né? muito para ver, não. Dá para ver que tem Isso, umas então, só pintinhas, para mas mostrar para vocês que com pastilhas de cerâmica, mesmo mais duras, dá para fazer trabalhos super modernos, super lindos. Então, estou aqui mostrando para vocês. E Dedê! tá vendo? O cabelo você também fez com a pastilha Jatobá? Tudo Não aí, entrou não entrou nada, nada de barbinha, azulejo. bigodinho. Então, com muito cuidado, eu fui fazendo devagarzinho. Ele é um quadro diferente porque ele não tem fundo, tá vendo? Eu apresentei esse quadro na aula especial para suas alunas de Natal, então eu ensinei na aula como eu fiz todo esse isolamento aqui, como que foi passado o rejunte para ficar em alto relevo assim. Elas receberam todo esse modelo certinho, mas ela foi inteira feita aí no Brasil de pastilha Jatobá. E Ou pastilha de porcelana. Aqueles também tem algumas lojas que falam pastilha de porcelana também, que ela é mais dá dura para e tudo azulejo mais. também dá, mas esse é Então, um exemplo da pastilha de porcelana. obrigada, Fernanda, pela participação especial. E hoje eu tenho uma proposta de trabalho para fazer em MDF, que eu quero convidar as alunas. Eu falei de fazer um trabalho que eu quero misturar pastilhas com azulejos. Então, eu tenho uma proposta em fazer uma mandala, aonde eu vou pegar uma mandala, um MDF, acho que tem 30 centímetros, eu preciso medir de novo esse MDF aqui. E nós vamos trabalhar com pastilhas na volta toda. E aqui no centro, em vez de eu pôr um aplique de uma pomba, nós vamos fazer a pomba em estilo geométrico. Olha, eu vou colocar uma pomba aqui no meio da mandala. Percebe que é tudo, são
toda a pomba com cortes retos. Então, na próxima live, nós vamos falar de trabalhar com azulejos para fazer a pomba em azulejo, tá? E é um corte simples, só reto. Então, as iniciantes conseguem fazer um trabalho desse tipo, com cortes retos, mas desde que domine as ferramentas para trabalhar com azulejo e fazendo a volta com pastilhas. E eu vou usar o azulejo, eu quero fazer o fundo com pastilhas azuis. Então, nós vamos ter que tomar o cuidado de não usar azul no pássaro. Eu quero fazer, talvez, o pássaro com cores, tons pastéis. Rosinha, azul claro, não, porque eu quero fazer o céu azul. Então, isso daqui é uma proposta, é um desafio que nós vamos começar a fazer. Eu vou postar o modelo lá na nossa comunidade do Facebook, a Cecília está falando. Cecília é aluna nossa, a Cecília é aluna, a Ceci Pitaro, não sei. Então, as alunas vão receber o molde e as dicas, o tamanho das pastilhas. E eu convido vocês a fazerem. Depois nós vamos mostrar a diferença de cada uma fazendo a escolha das cores. Eu até queria compartilhar com vocês o que vocês acham. Vai ser azulejo. Eu trabalho com pastilhas do tipo cristal na volta. Eu trabalho com pastilhas de vidro. Eu já sei que eu vou trabalhar com pastilhas pequenas, olha. Então, eu pensei, eu posso trabalhar com dois tons de azul. Olha, isso aqui são pastilhas cristal. Então, eu posso trabalhar com 2 tons de azul em pastilha cristal, que são... Tirei 2 aqui, ó, para vocês verem. Cadê o azul? Ó. 2 tons de azul na pastilha cristal. Posso trabalhar com pastilhas de vidro, essas menorzinhas aqui, ó. Tá vendo que eu tenho 3 cores aqui, ó, de pastilhas? 3 tons de azul. Então, eu posso também... Essa aqui é o verso, tá vendo que tem esses gominhos? Tem 3 tons aqui que eu vou ter que decidir se eu vou usar, ó. Cadê a minha pinça? Ó. Tem aqui, ó. Essas daqui é a lisa que tem esses gominhos. Eu posso trabalhar com esse tipo de pastilha, que tem 3 tons, tá vendo? Então, tudo isso, na etapa do projeto, a gente tem que ir estudando, pensando como que eu vou fazer, se eu vou fazer com a pastilha cristal. Normalmente, eu gosto de começar o objeto central, né? E depois, na hora que a nossa pomba estiver pronta, a gente estuda qual que é o entorno. Mas eu já sei que no meu projeto inicial serão pastilhas. Pastilhas azuis, sem formar desenho nenhum. Vocês podem também pôr o pássaro e fazer desenhos. Em vez de ser uma mandala simples, pôr o pássaro em cima de uma montanha. Então, cada uma pode usar a sua criatividade e depois compartilhar aqui nas lives, né? Se vocês tiverem ideia, já no sábado, já vou ter passado o desenho para o meu MDF, né? Eu vou passar o desenho aqui para o MDF.
o MDF, deixa eu ver quanto mede o nosso MDF. Pode fazer maior, pode fazer menor. Eu vou fazer aqui, num MDF de 30 centímetros. Esse aqui é um MDF de 30 centímetros. Eu vou colocar o pássaro aqui. E vou trabalhar em volta. Então, vai ficar um outro estilo, né? De mandala com o Espírito Santo trabalhado em azulejo. Diferente. Cadê o meu outro aqui? Que é esse aqui. Então, aqui eu só fiz o trabalho de pastilhas e coloquei o Espírito Santo aqui. Aqui nós vamos trabalhar o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo chame mais o MDF. Sim, eu vou passar uma mão de tinta PVA branca no MDF antes de passar o desenho, porque para dar uma selada na madeira, ok? Então, eu quero saber quem aceita o desafio. Não tem prazo para terminar, vocês podem começar, as minhas alunas podem entrar em contato comigo, falar se tem alguma dúvida, se tirar alguma pergunta, porque eu gosto de dar essa assessoria bem personalizada para as alunas. Então, vocês fiquem à vontade de entrar em contato, perguntar o que vocês quiserem, e eu vou postar amanhã, quanto antes, na comunidade, o desenho da nossa pomba, certo? Então, eu quero saber, a Evelyn disse que está dentro, ela aceita o desafio. E então, eu quero depois, no tempo de vocês mostrarem como ficou o trabalho de vocês, tá? E eu espero que essa live tenha sido bem produtiva. Eu procurei estimular, passar informações para as iniciantes. Eu tentei fazer uma live assim que atenda um pouco as iniciantes que não têm experiência com corte. Trouxe um desafio para quem tem mais experiência, para quem já está fazendo mosaico, fazer junto comigo esse mosaico. Eu tentei trazer conteúdo que estimulassem tanto as iniciantes como aquelas que já estão mais adiantadas. E eu quero dar um conselho para as novatas no mundo encantado do mosaico moderno. Não compare o seu começo com o meio de alguém. Ou seja, não compare o seu mosaico de iniciante com o mosaico de alguém que já tem mais experiência. Tá? Você pode olhar para os meus trabalhos, para os trabalhos das colegas que já completaram o curso, como fonte de inspiração, mas siga a sua jornada, tá, de aprendizado, e você vai ter grandes surpresas, grandes revelações com a sua evolução. Então, guarde os seus primeiros trabalhos, é outra dica, não comparar, e guardar os seus primeiros trabalhos para ver a evolução, que com certeza vai ser muito rápida, principalmente se você seguir um método, como eu tenho um método no meu curso, que é o método AFC. Aprenda fazendo certo. Você encurta os caminhos, porque eu ensino tudo que você não pode fazer e o que você deve fazer. Então, isso é muito... Se você seguir um método, seguir um professor, se não for eu, outro professor, que te dá o caminho das pedras, é muito prazeroso. A Cecília está falando que o MDF tem 35 centímetros. Pode ser feito com 35, sim. A Rita está perguntando se dá tempo de participar do curso. Oi, Rita. Eu aceito muito de coração, mas as nossas turmas têm data para começar, porque eu faço lives de boas-vindas com as alunas. Então, eu abro uma turma, essa turma eu faço as inscrições, disponibilizo o kit. Então, eu tenho um acompanhamento de perto das alunas novas. Eu vou marcar com as alunas novas, se tiver alguma nova, talvez a nossa reunião do Zoom de boas-vindas vá acontecer
no próximo sábado, depois da nossa live de costume. Então, infelizmente, não dá para você participar dessa turma. Mas fique atenta, se você entrar e deixar o seu nome lá no juntasnomosaico.com.br, pode deixar o seu e-mail lá, que quando nós lançarmos uma outra turma, você será avisado. Mas, com certeza, nas nossas lives, se você continuar acompanhando as nossas lives, quando eu abrir outra turma de inscrição, você vai ficar sabendo e vai poder participar da nova turma, tá? Mas hoje eu não tenho como colocar uma aluna nova nessa turma que já está em andamento, tá bom? Mas eu fico muito lisonjeada com o seu interesse em participar das apaixonadas pelo mosaico, que é a turma do Juntas no Mosaico. Então, eu gostaria de encerrar a live, já são 9 horas da noite, deixar um beijão para todas vocês. Fico feliz que muitas aqui gostaram da live. Eu procuro trazer assuntos para iniciantes, ideias novas, e eu espero que vocês tenham realmente gostado. E se gostaram, curta, encaminhem, ajudem eu a divulgar o meu trabalho. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, corre lá em Denise Mosaico, se inscreva no meu canal, divulgam para suas amigas que Denise Mosaico está muito afim de que muitas brasileiras façam lindos mosaicos, com bom acabamento, com as técnicas, e façam trabalhos ainda mais bonitos que os meus, que eu tenho alunas que já estão superando a mestra na criatividade, na escolha dos materiais. Então, eu fico muito feliz com essa evolução dentro do mosaico moderno. Um beijo no coração de todas vocês e nos veremos no sábado, falando um pouco sobre azulejos, falando do nosso trabalho propriamente dito. Tá? Daí eu quero saber quem vai topar o desafio no próximo sábado. Se alguém já esquematizou alguma coisa com o desenho que eu fiz, vai ser convidado a participar. Fala, olha, eu já desenhei aqui na minha mandala, estou pensando em fazer isso. Então, se você se animar e começar a querer participar, eu te chamo, olha, eu quero mostrar o que eu fiz, eu te chamo na live de sábado e você mostra a ideia que você teve, ou se você já fez alguma coisa, tá bom? Então, um beijo no coração de todas vocês e até sábado, se Deus quiser. Vou encerrando por aqui.